Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Iridio Trader e nesse vídeo daremos continuidade aqui no nosso treinamento. Bom, no vídeo de hoje trataremos aqui de um assunto muito importante que é a respeito do gráfico, mais especificamente do candlestick, tipo de gráfico de candle ou mais conhecido aí como gráfico de velas. Bom, o que é de fato um gráfico de velas? É um gráfico que ele é representado com essas duas figuras aqui, sendo uma representando compradores e uma outra representando vendedores. Ou seja, o candlestick ou velas é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço. O candlestick, também chamado de vela, pode representar o que aconteceu no decorrer de um mês, semana ou mesmo minutos com os preços. São formados na maioria das vezes por um corpo e sombras, possuem 4 preços, abertura, fechamento, máxima e mínima, pode ser de alta ou de baixa, sendo que os candles de alta e baixa são diferenciados por cores, ou seja, basicamente os candles de alta são identificados de cor verde e os de venda de cor vermelha, ou também os candles de alta de cor branca e no caso de venda de cor preta. Então, se a gente observar aqui neste caso a estrutura desses candles, basicamente a gente vai notar que eles são formados aqui por um corpo e também por isso que é chamado de sombra ou pavio. Tá? Isso vale para os dois, tá? Todos os dois terão um corpo e terão aqui os pavios, tá? Ou sombras. O que diferencia de fato aqui os dois é que um estará sempre fazendo um movimento para cima e o outro movimento para baixo, ou seja, tudo relacionado à compra vai estar subindo e relacionado à venda vai estar descendo. Por que é importante entender isso? Porque basicamente o candlestick ele sempre vai estar contando uma história para nós. E isso irá definir muitas coisas, irá definir padrões, definirá comportamentos no caso do preço, e a formação das velas, no caso aqui, irá determinar o que acontecerá com o preço em um determinado período. Na realidade, o preço que vai gerar os candles e não o candle que vai gerar os preços, ou seja, a ação compradora ou ação vendedora irá gerar, no caso, a representação gráfica do que está acontecendo no mercado. Então, basicamente, as velas são formadas com a movimentação do preço, que podemos observar que são estruturas com um corpo e um pavio. Corpo é a parte que compõe a vela, a estrutura preenchida e terá uma coloração para demonstrar se é um candle de alta ou de baixa. No caso aqui nós identificamos aqui a cor verde como de compra e a cor vermelha como de venda. Sombra e pavio ocorre quando o corpo atinge uma máxima ou mínima e retrai, deixando uma linha acima ou abaixo do corpo que vai nos indicar qual foi a máxima e mínima da vela. Usamos as velas para identificar padrões do mercado e usamos para captar sinais de mercado. Estes candles podem formar, no caso, certos padrões que sinalizam a intenção do mercado, podendo indicar uma possível reversão de tendência, continuação de uma tendência, uma indecisão no mercado. Nos próximos capítulos entraremos então em detalhes sobre esses padrões para que você possa interpretar com facilidade e entender os conceitos de cada um deles. Ou seja, vamos seguindo aqui nesse treinamento e aqui a gente consegue claramente identificar todos os pontos aqui, ou seja, toda a sua estrutura, ou seja, toda a estrutura no caso aqui da vela. Então, basicamente, o que nós iremos ter aqui? O preço é de abertura, neste caso aqui, o preço ele abriu aqui. É como se ocorresse a seguinte situação: iniciou o mercado, abriu ali o mercado, seja de qual for o produto. O preço inicial foi, vou botar como exemplo aqui, de R$10. O preço iniciou aqui no valor de R$10. Porém, no decorrer do tempo, no caso ali do dia da movimentação, o preço ele iniciou a 10, desceu aqui para 8, aqui desceu para 6
E assim foi até que ele chegou no preço mínimo aqui de R$ 4. Em um determinado momento, o preço ele começou a inverter, aqui o movimento começou a subir, chegando aqui novamente nos 10, depois ele foi para 11, ele foi aqui para 12, e assim ele foi subindo. Chegou aqui nos 15, chegou nos 20, chegou na sua máxima ali, tá? De 20, vou botar aqui R$ 29. O que ocorreu aqui então? O preço, ele fez a sua abertura, no caso aqui, a R$ 10. Ele chegou no seu preço mínimo, tá? No caso aqui foi de R$ 4 o preço mínimo. Depois o preço ele inverteu, no caso, o seu movimento e começou a subir. Até que ele chegou no preço máximo aqui de tudo, que foi R$ 29. E depois o preço ele recuou um pouco e encerrou, no caso aqui, este período, no valor de R$ 20. Ou seja, se a gente observar esse candle, seja ele o período que ele for, a gente observa que ele sempre vai ter essa mesma estrutura. Ele sempre vai ter o seu preço de abertura, o seu preço mínimo, ele vai ter o seu preço máximo e vai ter o seu encerramento. E este corpo que tem aqui no meio, tá? Que é onde de fato ocorreu aqui a movimentação, vai indicar a sua força, ou seja, quanto maior o corpo, maior foi a ação, neste caso aqui, dos compradores. E quanto maior o pavio, tá, que ele deixar, vai ser o seu movimento oposto. Por exemplo, o preço ele nasceu aqui. Neste caso aqui, o pavio representa a ação de vendedores tentando derrubar o preço. Tá? É como se neste pedaço daqui para baixo nasceu ali, é como se daqui para baixo esse candle fosse de cor vermelha. Ele desceu aqui, porém o seu movimento ele foi revertido, né? O preço ele retraiu novamente, ou seja, os vendedores não tiveram força para manter o preço aqui embaixo, o preço recuou, voltando novamente para o seu preço de abertura, depois ele ganhou força e assim começou o seu movimento de alta. Dentro deste movimento, claro, ocorreram oscilações, tá? O preço ele não subiu de uma vez, ele começou a subir, ele desceu, ele subiu, ele desceu. Ou seja, ocorreram muitas coisas no movimento. Vamos considerar que esse candle aqui, que essa vela é uma vela diária, né, de um dia. A gente observa que nesse dia, então, o preço ele abriu, desceu, ele oscilou e no final das contas ele fechou dessa forma aqui. Então ele sempre teve o preço aqui de abertura, seu preço de encerramento. Depois, logo no dia seguinte ou no período seguinte, ocorreu que aqui nós observamos que o preço ele encerrou, neste caso da vela de compradores, tá? Ele abriu aqui embaixo, tá? E fechou aqui em cima. O próximo período que vai ter, o próximo dia ou o próximo período seguinte, vai iniciar exatamente no ponto em que encerrou o anterior. No caso aqui dessa representação. Ou seja, neste dia aqui, o preço ele abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. No próximo período, o preço ele abriu, tá? Aonde fechou o anterior, tá? Neste caso de uma vela de venda, ela abre em cima e fecha lá embaixo, ou seja, ela inicia aqui em cima e encerra lá embaixo. A de compra inicia embaixo e encerra em cima. Então, neste exemplo aqui, o preço ele fechou aqui em cima, abriu, teve um breve momento de alta que fez o preço subir, tá? No exemplo anterior nós botamos aqui como R$ 29, ele voltou nesse preço. Depois ele iniciou uma trajetória, tá? De baixo, passando por várias situações aqui, descendo até que os compradores tiveram bastante força, empurraram, tiveram força, no caso, para mandar o preço para baixo, fazendo ele fechar lá embaixo novamente. Basicamente,
onde abriu ali no dia anterior, se formos considerar aqui no caso o dia. O que é importante saber aqui, que o preço ele sempre vai ter o seu momento aqui de abertura, vai ter o seu momento de encerramento, vai ter o seu momento máximo, momento mínimo, tanto na ação dos compradores como na ação dos vendedores. Então, essa aqui basicamente é a estrutura de um candlestick ou de uma vela. Então, nós vamos ter aqui o seu ponto de abertura, ou seja, o preço de abertura é o preço inicial a partir do qual começou o movimento no novo período de tempo. Em caso de crescimento da vela deste momento de início do movimento, a mesma é pintada de cor verde ou branca se o movimento começou com, neste caso aqui, a descida, desceu, então a vela, nesse caso aqui, o preço ali como a vela verde, ela vai ser representada como uma vela de compra, e se for pintada da cor vermelha, vai ser representada uma de compra, uma de venda. Então, neste caso aqui, o preço de abertura é o preço inicial a partir do qual começou o movimento do novo período de tempo. Em caso de crescimento da vela, deste momento, de início do movimento, a mesma pintada de cor verde ou branca. Se o movimento começou com a descida, neste caso, a vela vai ser pintada de cor vermelha, que vai representar, no caso aqui, a venda. Ou seja, toda vez que o movimento for para cima, vai estar representando aqui a força compradora, e quando for para baixo, vai representar a força vendedora. Da mesma forma, teremos o ponto de encerramento. No caso da vela verde, o preço sempre vai abrir embaixo e vai fechar lá em cima. No caso da vela vermelha, sempre vai abrir em cima e fechar embaixo. O preço de encerramento é o preço final da vela, formado em certo período de tempo. A vela é pintada com cor verde ou branca. Se o preço de encerramento é superior ao preço de abertura, ou seja, toda vez que o preço é um determinado período encerrar, ele encerrou aqui. Toda vez que o novo preço iniciar acima nesse caso aqui do encerramento do período anterior, essa vela vai iniciar de cor verde, no nosso exemplo aqui. E toda vez que o novo preço se iniciar abaixo da abertura desse, o preço vai iniciar de cor vermelha, representando que o preço ele iniciou no caso mais barato, né? Então, se o preço de encerramento está localizado abaixo do preço de abertura, então a vela é pintada de cor vermelha ou preta, no caso representando que o preço está mais barato. Ou iniciou, no caso aqui, encerrou mais barato. E temos então o que é chamado aqui de pavio, ou sombra. Aqui nós temos o corpo da vela, temos o preço de abertura, preço de encerramento, e essa região aqui é chamada de pavio. Neste caso, o pavio da região inferior da vela representa, neste caso aqui, a ação que ocorreu inicialmente aqui dos vendedores empurrando o preço para baixo, porém, pavio na parte inferior representa a ação compradora, ou seja, quando o preço chegou nesta região, os compradores entraram em ação empurrando novamente o preço para cima. Da mesma forma, pavio deixado na região superior da vela vai representar neste momento aqui a ação da força vendedora, ou seja, o preço ele esticou até esta região, porém neste ponto ele encontrou ali uma grande resistência de estar continuando, empurrando novamente o preço para baixo, deixando então, e fazendo com que ele encerrasse neste ponto, deixando então esse pavio, ou essa sombra na parte superior. Então é só lembrar, pavio na região inferior de um candle verde, um candle de compra, é representação compradora, e pavio na região superior de um candle, no caso aqui de compra, vai representar a ação vendedora. Da mesma forma, em uma vela de venda, nesse caso representando aqui os vendedores, todo o pavio que for deixado aqui, novamente, pavio deixado na região aqui inferior, ou seja, o preço ele estava caindo, quando chegou aqui ele retraiu o seu movimento. Também nós temos aqui a ação de compradores empurrando o preço para cima,
E também da mesma forma teremos aqui pavio na região superior do kendo, seja ele de qual cor for, representando a ação da força ao contrário. Ou seja, aqui nós temos a ação do vendedor empurrando o preço para baixo, pavio abaixo empurrou o preço para cima. Aqui nós temos o preço, neste caso aqui ele chegou em um determinado momento aqui em cima, novamente houve ação por força dos vendedores que fizeram de fato ali o preço cair novamente. Então, basicamente, essa é a estrutura, no caso aqui do Kendo, né? Ele sempre vai mostrar para a gente ali o seu preço máximo. O preço máximo é o nível máximo até onde alcançava o preço em um período, no caso ali operado, em um determinado período de tempo. Isso é indicado pela sombra da vela. Se não a sombra, isso significa que o preço de abertura ou de encerramento foi mais alto durante este período de tempo. Temos também aqui o preço mínimo, tá? O preço mínimo é o nível mínimo da vela formada que surgiu em forma de sombra inferior. Se não há sombra, então o preço mínimo coincide com o preço de abertura ou de encerramento. Ou seja, toda vez que o preço ele encerrou neste caso aqui, se a próxima vela iniciar exatamente aqui e simplesmente não existir este pavio, né? No caso aqui, vamos supor que não tenha este pavio, seja toda vermelha aqui, quer dizer que o preço não teve oscilação na abertura e já iniciou basicamente aqui no mesmo preço que encerrou e começou a descer. Porém, se o preço ele iniciou e tem pavio, quer dizer que o preço ele iniciou, porém subiu acima do preço de encerramento da vela anterior, ou seja, iniciou no caso aqui alto, depois ele desceu e inverteu o seu movimento e ficou mais barato do que o preço que se iniciou. Lembrando que o preço aqui no caso da vela verde sempre abre embaixo e fecha em cima. Então, se o preço formado no próximo período for acima, vai ser uma vela verde de compra, e se for abaixo, vai ser uma vela de venda. Temos também o preço mínimo, que o preço chegou, que é a ponta do pavio, tá? Da vela, que é o preço mínimo. E temos o pavio superior, que é o preço máximo. E entre esses dois aqui temos o que é chamado de intervalo. O que é o intervalo? A ponta do pavio aqui até o seu corpo. Neste caso aqui, esses dois campos aqui vão representar este pequeno intervalo aqui. Então, o intervalo da vela é a divergência, no caso, entre o preço máximo e o preço mínimo. Então, o preço mínimo é o nível mínimo da vela formada que surgiu em forma de sombra inferior. Se não a sombra, então o preço mínimo coincide com o preço de abertura ou de encerramento. A gente vai ver isso aí nos próximos vídeos aí também. Então, basicamente, esta é a estrutura, tá, do candlestick, né, do gráfico de velas, mais conhecido como gráfico de vela. E a direção do preço, basicamente, é a linha do movimento das cotações que mostra o corpo da vela, ou seja, a dinâmica positiva ou negativa do preço determina-se pela cor da vela. Se a vela é verde ou branca, então a direção indica o crescimento do preço do ativo. Em caso de dinâmica negativa, é pintada de vermelho ou preto. E essa basicamente aqui é a estrutura, tá, do candlestick, tá? É muito importante que seja bem compreendido isso para que a gente possa entender aí as próximas aulas aí. Então, basicamente existe, né, 3 padrões, tá, de velas, né, que estaremos estudando aí na próxima aula. Então, até o próximo vídeo. Nos vemos daqui a pouco.